Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua conversando com o Dr. Andréa Cândida dos Reis, companheira espírita, professora doutora, sobre o tema Relações Humanas e Espirituais. O programa Visão Espírita pretende trazer reflexões importantes para todos nós. Doutora Andréa, seja bem-vinda, ou simplesmente nossa amiga Andréa. Bem-vinda ao Visão Espírita. Muito bom, André, Gilberto, todos que organizam, né, telespectadores queridos, é muito bom estar com vocês nesse momento em que a gente estuda junto um pouquinho. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Andréa, no programa anterior, que foi ao ar, né, está no ar, nós conversávamos sobre a questão das relações humanas e espirituais, como elas são, quais são as diferenças, e você começou a falar sobre a afinidade, citou o Livro dos Espíritos, sobre a influência dos espíritos, e falou do bem, daquilo que se promove a partir dessas relações. Andréa, o que liga é a afinidade e tem algum ponto que afasta ou é só nos aproximamos nessas relações espirituais e humanas? Olha só, nós partimos do princípio que nós já vivemos algumas vidas, a gente parte do princípio da ação e reação. Tudo, nós podemos escolher tudo, nós temos livre-arbítrio, mas nós estamos sujeitos às consequências dos nossos atos e das nossas escolhas. Mas mais do que isso, né, como a gente disse na questão 459, influenciam os espíritos na nossa vida muito mais do que supondes, a ponto de serem eles que vos dirigem. Então a gente acha que a ideia é nossa, né? Mas nem sempre a ideia é nossa. E a maioria das vezes colocação da ideia não é nossa. Então, como que é essa lei de afinidade? Existem alguns passos da influência, né? Da influenciação, que nós falávamos antes, que pode ser de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, mas os desencarnados, por estarem livres da matéria, eles têm uma condição sutil de nos influenciar. E nós é que temos que estar atentos, estudar, reconhecer o bem e o mal, para que a gente receba essa ideia. Então, o primeiro passo é a recepção da ideia, né? A gente está, assim, distraído, né? E, assim, a mente que é muito influenciada é chamada aquela mente mais, assim, folgada, assim, menos focada, mais distraída. Então, você recebe a seguinte ideia. Você é assaltado. Você recebe, você é assaltado, porque eu vou ser assaltado, então você já recebeu aquela ideia. Vou mal na prova. Ou então, eu vou chegar lá, aquela pessoa não está olhando bem para mim, ela está olhando torto para mim. E aí você recebe a ideia. A segunda passo, você acolhe a ideia, e a ideia já deixa de ser do influenciador e já é plantada no teu coração. E você pensa assim, eu vou chegar lá, o fulano vai falar isso e eu vou responder aquilo. E aí você já faz aquele filme na tua cabeça, né? Então, o acolhimento da ideia é o filme. Você, não, porque vai falar isso, eu vou falar aquilo e vou falar mais aquilo também. E tem mais, hein? O fulano é assim, porque é assado, assim, assado. E nesse filme, quando você está sendo acolhido para o mal e muito influenciado, você está sempre ganhando. Você está sempre levando a melhor.
para que as influências venham, para que você se mantenha naquilo e seu simbole e seu espírito perca a liberdade. Porque quando nós somos influenciados fora da razão, a gente perde a liberdade. Então, se te influenciam a ponto de que, olha, você só pode pisar no piso preto, tem um piso preto e um piso branco, você só pode pisar, você perde a sua liberdade, você perde seu livre-arbítrio e você passa a ser um influenciado. Então, você acolheu a ideia, porque vai falar isso, eu vou falar aquilo, e você está sempre ganhando, vem a terceira fase, que é a consequência de que aquilo, na verdade, não era real. Era um borbulhar de ideias que não eram positivas, não eram para o bem, porque na sua própria mentalização você brigou, você discutiu. E aí, quais são as consequências? Baixa autoestima, vida insatisfeita, presença de conflitos, nada vale a pena, medos, doenças sem explicação, sem tratamento. E aí a sua vida material começa, sua matéria, não digo vida material, da vida financeira, mas o teu corpo começa a adoecer, começa a se sentir mal, você vai perdendo a fé, e às vezes, a depender dessa influência, a depender do tanto que você deixa isso acontecer, você perde a liderança da sua vida. Então, a atenção sobre essa influência espiritual, e veja, a minha influência era espiritual. Com quem que eu estava brigando? Com o colega encarnado que estava vivendo comigo, né? Que vai viver comigo. Às vezes você chega lá e você já briga. Não estou com conversa hoje, a pessoa não fez nada. Todo o rolo aconteceu na sua cabeça. E essa influência ela também pode ser muito agravada no sono, porque no sono nós estamos parcialmente desligados do corpo físico e nós somos levados para escolas de estudos. Então, nós temos muitos livros. Nessa definição da influenciação, eu tirei da Gênese, do Livro dos Espíritos, do livro Emmanuel, da Ivone Pereira e do Leon Denis, No Mundo Invisível, que mostra como a gente tem escolas no mundo dos encarnados para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente aprender técnicas, para a gente ter uma profissão, para a gente aprender filosofia, para a gente se reunir religiosamente com as pessoas, espiritualmente com as pessoas, e no mundo espiritual também tem escolas, né? Então, no livro Ação e Reação de André Luiz, quando eu tinha um grupo de obsessores obsediando lá a personagem principal, não vou dar um spoiler, André Luiz chega para um desses obsessores e fala: escuta, que técnica interessante que vocês estão usando, porque o obsessor, né, o influencer, ele não vem sem a gente procurar. Então, se você percebe, né, a gente estava falando da internet, o nosso aparelho celular. Você deixa lá o aparelho celular ligado e você fala carro, tinta para pintar a casa, e começa a aparecer propaganda de tinta. Porque pela nossa voz, a depender do sistema que a gente tem no celular, ele consegue captar o que a gente está procurando. Se é assim um aparelho celular, gente. Imagina no mundo espiritual com a nossa super antena mediúnica de afinidade que a gente tem. Ele percebe a nossa lacuna espiritual, aonde a gente dá aquela escorregada, e ele vem, não precisa nem chamar, não precisa nem invocar, ele está ali por perto. Porque pela lei de afinidade, nós oferecemos o que os outros precisam e recebemos o que eles têm para nos dar. Então, por isso que a nossa atenção mental de estar no bem, ela deve ser contínua. E nesse livro de Ação e Reação, André Luiz fala assim, nossa, que estratégia boa que vocês têm, né? Vocês estão só falando de dinheiro e ele é avarento. E ele explica, não, a gente não plantou nada, nós não fizemos nada, né? A gente só está estimulando o que ele já tem. E André Luiz pergunta assim, nossa, onde é que vocês fizeram isso? Aprendemos nas escolas dos Vingadores. Então, a nossa atenção ela tem que estar muito forte. Andréia, você tocou num ponto que nós falamos das relações humanas, das relações espirituais, você chamou atenção para um lado de aprendizado importante, né? Daquilo que sofremos de influências que nos acolhem. Temos as boas e as más influências. Mas independente de estarmos encarnados ou desencarnados, né? Quais são os princípios?
como é que nós podemos definir ética, moral e caráter? Porque são estas definições irão nos ajudar a perceber, como você acabou de dar um exemplo, irão nos ajudar a perceber quais são os tipos de relações que temos. Porque as nossas relações humanas e espirituais são baseadas também na afinidade, né? O nosso, como você já usou, né, as redes sociais, inclusive, nos mandam as imagens daquilo que procuramos, né? Nos dão contatos daquilo que sinalizamos que são as nossas preferências. Como é que é, André? Como é que dá para definir moral, né, ética e caráter? Porque isso vai dar o tom das relações, né? Vai dar o tom das relações. Bom, moral. Quando a gente fala das leis morais segundo o Espiritismo, a definição é que as leis morais e as leis naturais são as mesmas. Então, como é que a natureza, para a natureza viver em harmonia, viver bem, se autopreservar, ela tem que ter uma lei natural de autopreservação, de respeito entre as espécies, de limite, de preservação do ambiente para que a gente tenha a natureza funcionando. A lei natural e a lei moral é a mesma. Então, a gente tem que ter as nossas leis de preservação e essa lei de preservação a gente se aplica focado no bem. Então, fazei ao outro o que você recebe para se sentir bem, o que você gostaria que fizesse a você. Isso é uma lei moral, que é a mesma lei natural para que a natureza humana e natural siga bem. Ética. O que é a ética? Ética é tudo aquilo que você sabe que é certo que você faz sem ninguém estar vendo, né? Então, uma pessoa ética é aquela que sabe o que tem que fazer e faz o bem independente de estar sendo vigiado. Então, por exemplo, eu não vou aumentar a velocidade do meu carro porque estudiosos, engenheiros já analisaram que naquela rodovia, se eu ultrapassar aquela velocidade, eu vou sofrer um acidente. E se eu ultrapassar aquela velocidade, independente de ter uma pessoa na minha frente que eu posso prejudicar, de prejudicar o outro, se eu me matar, eu vou me prejudicar. Se eu estragar a rodovia, eu vou estragar a sociedade. Então, ética é aquilo que eu sei que é certo, é a lei moral que eu aplico sem ninguém tá vendo. E a outra lei, qual era? Era a ética, moral? Caráter. E caráter. Caráter é a quantidade de preservação que eu aplico à ética referente ao meu desenvolvimento moral. Porque se eu sei o que é certo, se eu não pratico, se eu infrinjo a ética, é porque o meu caráter está ali cheio de lacunas. Agora, para ninguém ficar triste, isso é uma evolução. Se nós estamos aqui, é porque nós infringimos a lei moral, é porque nós infringimos a lei ética, é porque nós estamos agora trabalhando o nosso caráter. E nós vamos ter muitas oportunidades para isso. O que a gente deve concluir disso é que, enquanto a gente não se acerta, a gente não para de sofrer. Porque tudo o que a gente passa é resultado, são as consequências das nossas ações. Então, se a lei natural e a lei moral é a mesma, se eu desrespeito a natureza, e eu só respeito essa natureza quando alguém está vendo, então, na verdade, eu não sou ético, eu tenho uma lacuna de caráter. Enquanto eu não acerto o meu caráter, eu não paro de sofrer. Essa é a beleza da articulação, da reflexão desses conceitos. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Falando desses conceitos e trazendo para uma questão de número 775 de O Livro dos Espíritos,
que ela faz parte das leis morais, né? Capítulo 7, Lei de Sociedade. A pergunta que Allan Kardec faz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos espíritos: uma recrudescência ao egoísmo. Nós estamos falando de relações humanas e relações espirituais. Precisamos falar de família, né? Como entender a família na atualidade? Existe, de fato, um relaxamento desses laços familiares? Porque se houver isso, nós, enquanto sociedade, estamos patinando, a princípio, ou estamos dando muita ênfase ao egoísmo, como explica o Espírito Verdade. André, a gente precisa estudar muito para a gente compreender qual é o nosso papel aqui na humanidade encarnados, qual é o nosso papel no nosso grupo de afins com os nossos desencarnados e com os encarnados, e compreender quais são as leis de causa e efeito. Nós temos, segundo o Espiritismo, duas famílias: a nossa família material e a nossa família espiritual. As pessoas da nossa família que estão encarnadas conosco não necessariamente são as pessoas que são da nossa família eterna, nossa família espiritual, aqueles com os quais nós mais nos afinizamos. Mas nós viemos a esse mundo a partir de um planejamento espiritual, do qual nós participamos ou não, né? Mas para a gente não participar desse planejamento espiritual, só se nós tivermos uma encarnação compulsória, isso é um motivo para outro estudo, que não é tão comum, a reencarnação compulsória, mas nós estamos dentro de um leito familiar, dentro de todas as condições das quais nós precisamos para evoluir. E se nós evoluímos em pensamento, em estudo, se nós buscamos, através da afinidade e das centenas de possibilidades de estudos que nós temos hoje, na filosofia, nas religiões, e agora com a internet, a popularização do conhecimento é muito grande, nós vamos entender que nós devemos condicionar as nossas ações para viver em sociedade familiar, porque o nosso primeiro contexto social é a família, e o nosso perispírito é a fotografia das nossas emoções. Então, vem cá, só tem confusão na minha casa? Qual é a minha parte nessa confusão? Como é que eu trabalho essa confusão? Porque essa confusão ela tem que acabar. E na roda das reencarnações é assim, ó, hoje eu tô casada com você, eu te traio, na outra é você que vai me trair, depois sou eu que te traio, e depois... Isso, rolo vai acabar quando? A gente tem que encerrar esse ciclo. Isso é conhecimento, isso é propósito, isso é moral, isso é ética, isso é caráter, que vai sendo aprimorado. Então, se a família é o nosso primeiro centro santo, que foi parte do nosso planejamento espiritual para o nosso desenvolvimento, se há o relaxamento das leis familiares, e há, porque nós somos influenciados. Quanto às novelas, né, elas são uma arte muito grande que ajuda muitas pessoas, mas também traz influências que devem ser repensadas, porque, assim, quantos casais não se baseiam na traição e a gente está torcendo para quem está traindo, quem é traído, influenciando a gente num contexto totalmente disforme que a gente acha que é bem. Ninguém está falando aqui sobre a indissolubilidade das relações, dos prejuízos. Não é isso. A gente tem que saber conduzir, usar das leis humanas para nossa própria proteção. Claro que a gente tem. Mas não está escrito na lei humana, você vai se divorciar e você vai odiar para todo sempre o seu companheiro. Você não vai perdoar, você vai perturbar. Não. A lei humana não tem esse compêndio. Ó, você vai se separar assim, você vai fazer isso, você aproveita, depois que você assinar seu divórcio, você vai lá e se arranca tudo. Não. Isso aí fica por... Esses acréscimos ficam por nossa conta. Então, nós não estamos julgando aqui início, finalização,
aguentar coisas para a vida toda. Não, cada um vai saber o que vai fazer para a sua evolução. Mas deve existir a pergunta: onde é que está pautado o meu coração? Meu coração está pautado no ódio, está pautado na vingança, ou ele está pautado no recomeço? Está pautado na falta de perdão. Isso com o pai, com o irmão, com o filho, com tia, com sogra, com todos. Dessa relação familiar humana. Então, existe a relaxação? Existe, nós somos influenciados. Quanto mais a gente se afasta dos conceitos espirituais mais antigos, que é o conceito de sobrevivência da alma, de amor, seja do cristianismo, seja do budismo, e de todo, nós somos cristãos, mas de todas as religiões que pregaram invariavelmente o bem, quanto mais a gente se afasta, e esses laços de relaxamento morais e familiares estão envolvidos nisso, quanto mais a gente se afasta, pior ficam as nossas relações humanas, fora da família. Você sabe que você entrou num aspecto, né? Nós estamos falando de família, né? Que é o núcleo básico primeiro, né? Difícil. A convivência, né? As relações humanas em famílias é um exercício maravilhoso. E agora, como são as relações espirituais no âmbito da família? Porque você falou que tem duas famílias, né? O que você cita está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai pai e mãe. Como é que ficam essas relações espirituais também nesse âmbito? Porque se tem algo que nos toca profundamente, é os nossos entes, né? E às vezes a gente não tem mais a relação humana. Sobrou-nos, aspas, a relação espiritual. Como refletir sobre isto? Nós conseguiremos encerrar essa parte de maneira muito interessante, porque tudo é lei da afinidade. Eu tenho os meus protetores que me influenciam, tenho do meu marido, etc., porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então, nós falamos que a primeira coisa é a percepção da ideia. A segunda coisa é a recepção, o acolhimento. A terceira coisa são as consequências. A quarta é o tratamento. Quarto e quinto é o tratamento. Como é que a gente acerta essas relações? O tratamento é o trabalho no bem. Leon Denis dizia que não basta só pensar no bem, é preciso agir no bem, fazer a nossa parte no bem, incansavelmente, dentro e fora de casa. E a terceira parte é a prece, é o hábito da prece no lar. Quantas pessoas falam, ninguém faz evangelho comigo, eu faço sozinho. Quem falou, gente, não tem jeito de fazer sozinho, porque nós somos vigiados por milhares de testemunhas, já dizia Paulo. A gente não tem como estar sozinho, nunca, não existe privacidade, né? Obviamente, os espíritos não ficam te babando, o que ela vai fazer? Ela vai errar o arroz? Não, os espíritos de luz, eles têm mais coisas para fazer. E quando a gente está conectado no bem, mesmo os que não estão afim de fazer o bem, não têm paciência com a gente, eles vão procurar outra coisa para fazer. E o melhor, de tanto eles virem que nós não estamos dispostos, nós podemos influenciá-los para o bem e trazê-los. O que esse menino só pensa coisa boa? Deixa eu entrar nessa vibe, né? E a prece, ela tem 5 contextos que ela deve fazer parte da nossa vida toda vez. Primeiro, a gente agradece, a gente louva. E por você encontrar motivos para você louvar, você já vê as coisas boas da vida. Depois a gente pede as nossas limitações. E depois os nossos desejos, as nossas dúvidas, e depois você se abre para receber os frutos da prece. E aí você é necessariamente envolvido por tudo que há de bom. Então faça prece o dia todo, faz evangelho todo dia. Né? Ai, mas eu vou fazer evangelho todo dia. Ai, é tão gostoso, se você acostumar, você não para nunca mais. Porque você fica envolvido por aquele ambiente. Então é assim que a gente cuida das relações. Trabalho no bem e prece. Porque a gente não tem uma noção do que nos foi nas vidas passadas. Do que a gente deve. Mas a gente tem que se livrar da culpa, sem ficar procurando, sabendo que hoje é dia de fazer o bem. André, por falar em fazer o bem, nós aqui no nosso país, né, na atualidade, né, nós estamos vivendo momentos de extremos, né?
tudo muito extremo, né? Muito tenso, né? Que mensagem podemos sugerir para que a relação social e a relação familiar, as relações humanas e as relações espirituais melhorem nesses ambientes de extremos? Uma autorreflexão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sendo extremo? É porque eu realmente quero bem ou é porque eu me inflamei? É porque eu quero aparecer na minha inflamação? Aparecer na minha opinião? Onde eu vou chegar com isso? Quais são os benefícios que eu quero realmente para mim? Quais são os benefícios que eu quero para a coletividade? E para a coletividade eu quero a paz. Se eu quero a paz, eu quero o bem. E não existe ninguém que mereça receber o nosso ódio. Ninguém. Porque antes que alguém receba o nosso ódio, eu precisei odiar. Para que eu odeie, eu tenho que colocar todo o meu sistema, todo o meu corpo, todo o meu espírito na vibração do ódio. Então a mensagem é: por que eu estou fazendo isso mesmo? Quais são as minhas lacunas que me levam a ferver desse jeito? O que me afasta do desejo pleno de paz e do bem? Quais são as revoltas que me animam? Eu não devo ficar em silêncio, óbvio que não. Mas até quando a minha voz tem que soar com violência? Até quando só a violência? Violência com o vizinho, na mensagem, no WhatsApp, na manifestação da mensagem. Então a mensagem é: até que ponto eu vou me violentar? Por que eu estou me violentando? Porque para a violência sair de mim, ela tem que primeiro passar pelo meu aparelho e fazer um estrago. Então, entremos em prece para a gente entender isso e decidirmos o que a gente vai manifestar. Andréia, o programa Visão Espírita está chegando ao seu término. Agradecemos a sua atenção, o seu carinho, a sua fala harmoniosa, sorridente, de muita paz, né? Pedimos que você deixe brevemente uma sua mensagem de encerramento da participação no programa Visão Espírita. Como eu não teria uma capacidade de fazer uma boa mensagem, vou colar uma mensagem de Paulo, né, para todos nós. Ama, trabalha, perdoa, espera na prece, espera com fé, abra-se para receber. Então essa é a minha mensagem para a gente treinar essa semana. Ama, trabalha, perdoa e espera. Com esta mensagem, nossas relações humanas e as nossas relações espirituais nos farão bem, estaremos no bem. Somando a sua fala, a paz do mundo começa primeiramente dentro de cada um de nós, né? Então, vamos trabalhar e construí-la intimamente para que ela se expanda e envolva os ambientes pelos quais passamos. O programa Visão Espírita te agradece e deseja ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, que eles, assim como nós, nos esforcemos muito para que as nossas relações humanas e as nossas relações espirituais estejam pautadas no amor ao próximo, como a nós mesmos, porque esta é a vontade do Pai, que estás nos céus. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.